Olá, eu sou José Eliel dos Santos, sou aluno da Universidade Federal de Sergipe, curso o curso de História EAD, licenciatura em História. No momento estou cursando o meu segundo estágio 2 em História, e fiz um plano de estágio. Devido à pandemia do Covid-19, não é possível a gente ir a uma instituição de ensino fazer o nosso estágio por lá, e nem ir até a Universidade Federal de Sergipe, onde eu estudo, apresentar o nosso estágio, né? Então, nesse vídeo eu vou apresentar uma aula onde o meu plano de estágio tem o tema das civilizações Mesopotâmia e do Nilo, onde envolve as civilizações mesopotâmica, civilização núbia e egípcia. E aqui eu vou falar sobre a civilização egípcia, né? A minha aula nesse vídeo será sobre as civilizações egípcias. Segundo os estudiosos, diz que as civilizações, a civilização egípcia foi uma das primeiras civilizações a se desenvolverem no mundo, né? E ela se desenvolveu num local chamado Crescente Fértil, né? É uma sociedade conhecida como uma sociedade hidráulica, porque eles se desenvolveram na geografia de um rio, né? O seu império é um império teocrático, é um império que teo vem de divino, e então é um império teocrático, um império que o poder político era regido como o poder político era regido pela religião, né? O poder político tinha influência religiosa, era regido pela religião. Era um império regádio, o império com a agricultura de irrigação, né? com o sistema dos rios, dos diques, das represas, das vazantes. E então, se nota, estudiosos diz que 10 mil anos atrás, antes de Cristo, já existiam essas primeiras aldeias agrícolas, começando o processo de sedentarização, né, de se fixar em um determinado local e ficar. Era uma civilização de caçadores, pescadores, mas que encontraram na situação favorável nas margens do rio Nilo, e por lá se instalaram, né? Porque a cheia é regular, e quando vinha a cheia deixava as margens do rio fertilizada, onde era possível a plantação para a sobrevivência, né? Que até então eles eram caçadores, mas se instalaram no rio, a população cresceu e eles tinham a necessidade de desenvolver uma agricultura, outros meios além da pesca e da caça, e foi onde surgiu o sistema da agricultura irrigada e também a criação de animais, né? Um sistema para que pudesse produzir mais, porque a caça e a pesca já não era suficiente para aquela população, né? E eles viviam num local onde hoje é o deserto do Saara, e eles já não tinham mais, com as complicações climáticas, com os derretimentos das neves no norte da África, aquele local ficou deserto, né? E eles não tinham mais como sobreviver. Esse foi os motivos deles buscando melhoria, e encontraram a região do rio Nilo e se desenvolveram nas margens do rio Nilo, naquela região do rio Nilo, onde eles ofereciam uma condição melhor de sobrevivência, e aí se fixaram e não ficaram mais indo local em local em busca de melhoria, porque aquele local do Crescente Fértil não tinha lugar melhor, porque eles já vinham de um local devastado, que era o deserto do Saara, né? E o Egito, o Egito antigo, era uma civilização africana, uma civilização negra. Os normandos, aldeia, se desenvolveram a agricultura no rio Nilo, como eu falei. Os normandos eram independentes,
cada aldeia é independente, mas eles faziam trabalho coletivo, né? Eles faziam, quando eles iam fazer um canal, a construção de uma irrigação, né, a construção de diques, eles se juntavam e faziam. Mas essa separação aconteceu quando surgiu dois reinos, o reino do Alto Egito e do Baixo Egito, né? Que depois o Alto Egito começa um processo de conquista e consegue unificar esses dois reinos, né? Onde se unificou em um só, o Baixo e o Alto Egito. Então, o Baixo Egito era centralizado. O Baixo Egito era onde desagava o rio Nilo, no mar Mediterrâneo, e o Alto Egito ficava em procura da nascente do rio Nilo, no norte da África. Esses dois, né, a formação desses dois reinos era um período pré-dinástico. Mas a partir do momento que o Alto Egito tentou conquistar o Baixo Egito e conseguiu, se unificou esses dois, o Alto e o Baixo Egito, e aí começou-se o período dinástico, né, com a junção desses dois reinos, do Alto e do Baixo. E esse período dinástico é dividido em 3 momentos: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império, onde o Antigo Império foi a unificação do território de Menes, né? A unificação do território de Menes. Ou seja, a capital central do Egito, né, no período do Antigo Império, era Gizem, né? A cidade de Gizem. Lá, um grande marco de grande acontecimento nesse Antigo Império é a construção de pirâmide, onde os camponeses trabalhavam 8 meses na agricultura e, além disso, eles tinham que trabalhar em obras públicas, em construção de palácio, construção de pirâmide, né? Então, na cidade de Gizem, foi construído, levantado 3 pirâmides, que levavam o nome Quéops, Quefren e Miquerinos, que era pai, filho e neto. O reinado passava de pai para filho, né? Onde a sociedade lá já vai se cansando com esse sistema. É claro que já se vê o cansaço da sociedade, dos camponeses que trabalhavam, já na segunda pirâmide. A do pai foi maior, a do filho já foi menor e a do neto menor, né? Enquanto eles estavam construindo essas pirâmides, que eram túmulos são túmulos, as pirâmides são túmulos de Deus Faraó, porque o Faraó era considerado Deus em pessoa, né? As pessoas acreditavam, a cultura da época acreditava que o Faraó era um Deus vivo, né? E essas pirâmides, as pessoas já começaram a se cansar, né? Teve a primeira, teve a segunda e teve a terceira, e foi diminuindo do tamanho. Enquanto os camponeses estavam trabalhando nessas pirâmides, nos palácios, a produção agrícola ia diminuindo, e a população ia crescendo e necessitava de mais produção para sobreviver, né? E aí, são de gerações para gerações, essas pirâmides mostram, né? E isso provocou um cansaço na população, nada mudava, só apenas era aquilo. E com isso, os monarcas não querem mais saber desse poder faraônico. Então eles decidem, nesse momento eles põem fim no poder central e dá o fim do Antigo Império e começa o Médio Império, que se inicia com poderes local, mas depois também é unificado o poderes. Porém, a cidade não é mais Gizem. A cidade central, capital do Egito, agora com o Médio Império, é Tebas, né? A cidade da nobreza é Tebas, não é mais isso. Com isso, no Médio Império, surge uma personagem chamada Escriba,
que eram os burocratas, era cobrador de imposto, funcionário público, né? Que era pau para toda a obra, para a administração do Médio Império. E nesse Médio Império surge a invasão dos Hicsos, né? Um povo estrangeiro que entraram, mas que depois a civilização egípcia conseguiu expulsar, mas ele deixou um legado, como o arado, como o cavalo, o uso do cavalo, né? Deixou uma influência total. E como guerrear, que foi aí que com a expulsão dos Hyksos, a civilização egípcia lutaram contra os Hyksos e eles desenvolveram neles a forma de lutar. Construíram, com a expulsão dos Hyksos, eles construíram uma base militar para lutar e começaram a conseguir território, conquistar território. Com a expulsão do Hyksos, começa-se agora o novo império. O novo império é marcado no auge da expansão militar, da economia. Então eles começam a conquistar território. Aí é quando entra ali a questão de começa a conquistar território, começa a pegar pessoas, receber imposto, e essas pessoas pagavam. Foi quando começou o escravo. O escravo no Egito começou nesse período do Novo Império, que as pessoas eles conquistavam território, pegavam inimigo, escravizavam e também tinha os escravos que era filho de escravo e também recebia escravos para trabalhar para eles em troca de impostos, E o destaque desse novo império é a reforma religiosa, onde Amenófis, que era o famoso Arquiton, ele pôs que seja abolido todos os deuses do Egito e concentrar-se só em um único Deus do Egito. Então, para não entrar muito em detalhe, vemos assim, que dar uma resumida já nesse final do vídeo, tudo que falei, falar da povoação do Egito, que sabemos que é responsável são as complicações climáticas lá no deserto do Saara, e as pessoas, os egípcios, vieram tudo para procurar um meio um local de sobrevivência que foi as margens do rio Nilo, E desenvolveram a agricultura, onde na agricultura eles perceberam que era possível desenvolver o sistema agrícola, porque a população estava crescendo e necessitava de mais alimento, e a caça e a pesca já não era suficiente, A sociedade egípcia era composta de nobreza, servidores, que eram comerciantes, trabalhadores, e camponeses. Mais baixo ficavam os camponeses, no topo da pirâmide da nobreza, depois servidores e comerciantes, depois camponeses e depois escravos. Como eu já falei desses escravos, como eles vieram parar na sociedade egípcia. Na economia, ou seja, na sociedade egípcia também, falando ainda da sociedade egípcia, tinha a economia, ou seja, tinha o casamento, que o casamento o homem poderia casar com várias mulheres. O faraó poderia casar com várias mulheres, mas uma tinha que ser a rainha, só uma poderia ser a rainha. E também tinha a endogamia, que era o casal tinha que ser aparentemente a fisionomia ser igual, Tinha a monogamia, que era o casamento de homem com várias mulheres, e a endogamia, que era o casal tinha que ter aparências parecidas, semelhanças, Na economia era baseada na agricultura, o cultivo de cevada, de trigo, de linho, verduras, uvas, Era o sistema de trabalho, era 8 meses, e também eles exportavam as pedras preciosas, cobre, ouro, também exportava vinho, madeira, pedra preciosa, cereais, óleos de vegetais, o papiro, que era uma madeira que fazia o papel para se escrever. Também tinha a escrita, que de início era só para religião, depois foi que ganhou ao mundo, a todos poderia usar da escrita egípcia, mas antes só os religiosos, só para escrever coisas sagradas. E também tinha a religião que era politeísta, cultuava vários deuses. Um deus que era associado ao rio, que era
Osíris, mas tinha vários deuses, mas era um dos deuses mais importantes porque o rio é o meio de sobrevivência. Então, é tudo que eu pude falar nesse meu vídeo sobre essa aula de